Não apareceu ainda, não? Ainda não, Leozinho. Espera aí que eu vou mandar aqui. Será que Agora alguém deu. Agora apareceu? deu. Apareceu. Beleza. Apareceu aqui, tudo certo. Show de... Pessoal, só para deixar claro aqui, quem quiser vir para cá no dia para a gente poder ajudar, né? Às vezes fica inseguro com a apresentação, só vir para cá que ou eu, o Diego, o Matheus, a gente ajuda vocês aqui a apresentarem, tá? Mas tem que falar antes, para gente se organizar, para não ter reunião na É. hora, tá? Uhum. Senão a gente fica. Show? Deu pra ver aí que todo mundo tá vendo aí, tranquilo? Sim. Tranquilo, Léo. Quem falou aí? Gente, é assim mesmo, tá? É a primeira vez que eu faço isso, né? Mas bom dia a todos, né? Primeiramente, é... quero agradecer a oportunidade de poder estar contando um pouco da minha história para vocês, né? Onde a André me deu essa oportunidade, juntamente com a diretoria, né? E assim, fico muito feliz. Já posso falar, né, Laura? Vou botar os fones. E Pode eu falar quero sim, agradecer Léo. a Pode todos. falar sim. Pode iniciar, Pode falar? viu? Então, beleza. Pode, fica à vontade. Eu quero agradecer a todos, né, pela oportunidade aí também de poder estar me ouvindo nesse pequeno minuto, que eu não quero tomar o tempo de ninguém, porque nós sabemos que nosso dia é corrido, né? Então a gente tem muita coisa para fazer, vendas para concluir, contratos para fechar, metas a serem batidas, né? Mas enfim, gente, eu queria começar essa live primeiramente agradecendo a Deus do que ele é na minha vida, né? Porque sem ele nada eu poderia ser, nós, né? Sem Deus nada nós podemos ser alguma coisa. E eu fico feliz e agradecido e ao longo das explicações. A gente tentou, como eu posso falar para vocês, resumir o máximo possível para que vocês entendam um pouco da minha história. Eu sei que eu, assim, né? Para quem não me conhece aí, meu nome é Leonardo Medeiros, né? Sou corretor imobiliário aqui na Inc. É a minha segunda passagem por aqui, né? Eu tenho 27 anos, sou novo ainda, né? Parece não, mas tenho 27 anos, sou novo ainda. Sou casado, né? Minha esposa chama Jéssica, o nome dela é longo, né? Mas também ela tem regularidade comigo. E a gente começou a nossa jornada muito cedo, né? E hoje eu faço parte do time Ananias, né? Antes, aí comecei, né, com a minha trajetória aqui na equipe da André, mas enfim, eu vou descendo aqui para ver se vocês conseguem dar uma olhada. Vocês estão me vendo ainda? Tudo Sim. certo, Léo. Toca aí, meu amigo. A gente está vendo a primeira página. Respeita a minha história. Vai ser. Isso. Espera aí. Ó, Isso. respeita Agora a é minha só história, frase. né? Isso. História. Então, gente, vamos lá. Primeira parte aqui, né? Fala um pouco que eu pensei um pouquinho, né? As pessoas veem o corretor fechando o contrato, mas não veem a história que construiu esse profissional, né? Então, assim, eu vejo muita o quê? A gente tem todo mundo tem uma história antes de começar algum trabalho, uma jornada na sua vida. E a nossa história, ela começa a ser preenchida primeiramente por Deus. Eu sou, assim, cristão, então eu vou falar bastante aqui, vocês vão ouvir bastante o nome de Deus, porque o meu prazer é glorificar o nome dele, gente. Então vocês vão ouvir sempre eu exaltando o nome de Deus aqui, tá? Com todo respeito a todo mundo, mas eu quero exaltar o nome dele. Então, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma jornada, todo mundo tem uma infância, né? Uma infância difícil, outras ali também às vezes não, mas enfim, isso não. O que você passou na sua infância, na sua adolescência, na sua jornada, não te define o seu futuro. Isso não define o futuro de ninguém. O que define o seu futuro é o que você quer alcançar dali para frente. E eu vejo muito isso. E ao decorrer, vocês vão ver aqui, tá? Que Deus fez na minha vida e que Ele está fazendo, porque ainda é uma jornada muito, muito longa. Eu creio se for da vontade dele, tá? Passar aqui, vocês não rim, não, tá, gente? Esse aí, gente, que tá marcado aí, que é a nossa amiga Mara, esposa do nosso amigo
e gerente querido Ananias fez eu colocar. Você está conseguindo visualizar? Você é qual, Léo, de vermelho ali, Léo? O que está circulado, né, André? Não, o que tá... Socorro. Eu não vi, gente. Eu não observei. Ananias, Mentira, Léo. aqui, ó. É socorro, Deus, ó. Socorro, eu não vi, Laurinha. Não vi o circular. Eu tive que ampliar. No que eu ampliei, o azulzinho sumiu. Aí, eu vou. É sério, é sério. Você está vendo a realidade, gente. Eu cresci numa família, assim, pobre, vamos dizer assim a verdade, né? Hoje, cresci numa casa onde morava 7 primos, né? Eu cresci numa casa onde tinha, né, bastante gente, né? Família bem humilde e tal. Mas isso eu fui crescer. Então, quando a gente cresce na rua, a gente tem um espelho diferente, né? Casamento, pais separados, mãe de um jeito, pai de outro, né? Enfim, aí eu fui treinando essa jornada, né? Aí você pode ver aí na época o Naná que gosta, né, Naná? Como é que fala, Naná? Mascherano, né? A gente tinha aí antigamente fala que era bonde na época, bonde, que são os meus colegas de antigamente que nós andávamos juntos. Então, enfim, aí dessa daí, gente, eu comecei minha jornada. E eu lembro muito bem que depois, deixa eu baixar a próxima aqui. Aí vou falar para vocês. Foi ali que eu aprendi algo essencial para a área comercial, responsabilidade, disciplina e compromisso. Mostra que a dificuldade gerou maturidade, pressão gerou força emocional, necessidade gerou ambição saudável. Então, certo momento da minha vida, eu comecei a enxergar que não estava valendo a pena aquilo que eu estava vivendo. Os caminhos que eu estava trilhando eram caminhos que não iam me fazer crescer, não iam me fazer ser uma pessoa, poxa, vista na sociedade, né? Onde que você entrasse no lugar e ia ser respeitado pelas pessoas. Então, dali eu comecei a pensar diferente, né? Aí que aí eu comecei a ver a dificuldade, né? Que ainda ali vai gerando maturidade, que você vai crescendo, vai aprendendo. E a pressão que você sente ali também na sua juventude também vai te fazendo ter uma força que vai você, né? E a necessidade, que muitas das vezes a gente sabe que a família pobre brasileira hoje passa muita necessidade, às vezes sim, por uma estrutura familiar, mas ali você vai vendo que você tem a opção de escolher se você quer continuar fazendo a trajetória do jeito, às vezes, que os seus familiares começaram errado, seu pai e sua mãe, ou se você vai mudar aquilo para sua história. E foi isso que eu fiz. Eu queria pensar em algo, eu queria mudar a minha história, mudar a história da minha família, ter uma esposa, ter um casamento. Então, assim, foi isso que eu comecei a pensar nessa época. Então, isso aí foi hoje eu olho para isso e vejo, olha o que eu era e olha o que Deus tem feito na minha vida através do meu esforço, através do meu trabalho. Então, assim, isso eu acho muito, muito bacana em relação a isso, tá, gente? Eu estou resumindo aqui para não ficar uma coisa cansativa, que, igual eu falei, a gente tem que trabalhar, tá bom? Vocês estão entendendo aí? Vocês estão entendendo? Perfeitamente, Léo. Pode seguir que a gente está aqui no chat comentando, tudo certo. Se alguma coisa der errado, a gente sinaliza. Maneiro demais. Aí, beleza. Aí, gente, é o seguinte. Essa foto aí já fui melhorando. A aparência já mudou, né? Eu fiquei um pouco mais velho, fui tendo mais maturidade. E nisso, nessa época eu já estava casado, né? Porque graças a Deus, antes disso, deixa eu voltar um pouquinho. Essa foto aqui já é num período mais que eu comecei a dar, a melhor. Desculpa, eu compartilhei uma tela errada aí, não compartilhei. Tá você com as marmitas. Isso aí, essa aí mesmo. Mas enfim, antes disso, eu tive 2 empregos, 2 trabalhos aí antes disso, de carteira assinada, tá? Que foi, a primeiro emprego foi algo que marcou muito a minha vida. Eu comecei a trabalhar, eu conheci minha esposa ela tinha 15, eu tinha 16. A gente estava ainda, não conhecia a Cristo, eu conhecia a Cristo, mas não estava na igreja. Ela também não estava, a gente se conheceu ali na porta da escola, a gente foi tendo relacionamento, se conheceu, e graças a Deus, Deus é tão perfeito nas coisas que ele faz, que ele coloca as pessoas certas na nossa vida. Deus não faz nada sem planejar da maneira certa. E por os caminhos que eu estava trilhando lá, quando vocês viram aí, eu ia seguir, ou vou falar a verdade, no brasileiro claro, no português claro. Eu ia ou ser preso,
ou eu ia ser morto. Por quê? A jornada que eu estava trilhando, os exemplos na rua que eu via, o que eu estava querendo seguir, ia me levar a ser preso ou a ser morto. Então, aí, graças a Deus, Deus é perfeito. Na época, eu conheci a Jéssica, que é minha esposa. Logo à parte, vocês vão ver ela. E daí a gente começou. A gente, depois também, como eu já era, minha mãe já era cristã, já ia na igreja, mas não ia firme, assim, constante. Aí meu pastor, que era de uma outra igreja, né? Ele veio para o bairro Santos Dumont, atual onde eu morava, abriu uma igreja. Dali a gente começou, a minha esposa começou aí, eu comecei aí, a Jéssica, né? A gente namorava. E começou a surgir aquilo. Deus começou a transformar a minha vida. Deus começou também a abrir os meus olhos. Porque eu falei, Deus, esse caminho que eu estou trilhando não vai me levar a nada. E a Jéssica, eu falo que a gente tem uma pessoa importante ao nosso lado que nos faz crescer, porque quando um relacionamento, uma pessoa quer e tem os mesmos objetivos que você, os objetivos que você cresce, você rompe, você evolui. E foi isso que aconteceu. A Jéssica, hoje, eu agradeço muito a Deus, porque a palavra de Deus diz que a mulher, ela edifica o lar. Eu vejo isso na minha esposa, porque ela edifica a nossa casa. Porque ela tem sabedoria, ela me ajuda, ela puxa minha orelha. Quando eu penso em cair, ela está ali para me sustentar. Porque a palavra de Deus diz que não é bom que um homem ande só, mas sim acompanhado. Porque se um tiver caído, o outro levanta. E foi assim que Deus fez. Enfim, aí eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego, eu lembro até hoje, eu formei ensino médio, fiz tudo certinho e fui trabalhar no material de construção, né? Aí trabalhei no material de construção durante 1 ano e meio. Foi o meu primeiro emprego, as pessoas olhavam para mim franjino, magro, né? Pesava uns 70 quilos, hoje já não peso isso, peso uns. Deixa aí, deixa para lá, não vou falar meu peso, não, mas um pouquinho a mais, né? Aí comecei a trabalhar material de construção, cimento, gente. Sabe, carregar cimento, 50 quilos, sabe, carregar macical, escora de 6 metros. E ali eu fui começando um serviço digno, um serviço abençoado, que, que me fez evoluir, né? Aí, enfim, aí para chegar na marmitaria, trabalhei lá, fiquei lá 1 ano e 6 meses, né? E uma palavra que a minha patroa na época falou comigo, que me feriu e eu nunca mais esqueci, gente. Porque ela conhece a família do meu pai, sabe que meu pai era alcoólatra, meu pai ainda sofre um pouco com bebida, infelizmente. E meu pai é uma benção na minha vida, eu amo ele demais. A gente não teve uma infância juntos, um com o outro, né, de convivência de pai e filho, sempre tive com a minha mãe, meu padrasto, mas não tive a convivência com meu pai. Meu pai era alcoólatra, meu pai bebia, nossa, só Deus. Aí ele fica bem uns meses, depois volta. Enfim, mas eu amo ele e respeito, ajudo ele. Hoje a gente tem uma relação muito boa. Mas enfim, aí ela conhecia minha família. A palavra que ela, por isso que eu falo que a palavra ela tem poder para abençoar ou amaldiçoar a vida de alguém. Ela falou assim comigo, do jeito que é, você não vai sair de lá da onde você mora, que a gente mora num quintal onde tem casa de famílias, tem uma, duas, três casas. Ela falou assim, você não vai sair de lá, não, você vai ser igual a eles. Gente, eu não vou te mentir, não. Quando eu ouvi aquelas palavras, o meu coração se entristeceu. O meu coração, sinceramente, se entristeceu, eu fiquei muito triste. E hoje eu lembro direitinho todas as palavras que ela fala. Só que como eu já estava cristão, já estava caminhando, eu repreendi aquilo na época. Eu falei, eu não aceito isso na minha vida, e repreendi ela. Eu falei, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, eu não aceito isso na minha vida. E dito e feito, né? Deus é perfeito em tudo que faz. Aí comecei, gente. Aí saí de lá, meu sonho também, aí tive uma frustração, né? Meu sonho era ficar ali e tal, servir o quartel, não serviu o quartel, queria servir porque o meu avô, ele era sargento do exército, faleceu, aposentou no exército, fazia missões, e eu queria seguir aquilo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade, fui dispensado por excesso de contingente. Aí o próximo emprego foi na casa de ração, onde também não posso deixar de falar do Cristiano, que me ajudou bastante. Eu trabalhava no Food Balcão, atendi cliente, então comecei a atender cliente ali. Atendi um cliente, ofereci um produto que o cliente às vezes veio para comprar uma ração, já vendia um tapete higiênico, já vendia um shampoo, já vendia uma coisa. Então ali eu fui crescendo, fui aprendendo a lidar com o cliente, fui aprendendo a me lidar com o público. Aí, na minha esposa, na época, e minha mãe começaram a abrir marmitaria, e aí foi aqui onde que eu comecei. Depois de tudo, saí desse emprego da Casa das Rações, peguei o meu salário todo que eu tinha, abri um restaurante. Aí eu abri o restaurante, né? O restaurante em si.
ele foi na época da pandemia, no ano de, gente, se eu não me engano, no final de 2019, início de 2020, 2020, eu abri um restaurante. Loucura, né? Mas isso, abrir um restaurante em meio à pandemia me fez crer que tudo ia dar certo, tá? Enfim, aí foi que eu dei início à minha carreira ali de empresário e tal, comecei a vender marmita, tanto é que eu comecei a vender marmita para o pessoal da Inter, né, para as construtoras, empreendedores, construtores que trabalhavam para a Inter, né, algumas construtoras, e comecei ali. Aí foi ali, então, que eu entendi que ser corretor não é sobre vendas de imóvel, é sobre entender pessoas. Então, a partir dali dessa história, eu aprendi a ter empatia, escuta ativa, resiliência, controle emocional e persistência. Aí, gente, tá aqui, ó, um pouquinho da foto aqui. Eu tô resumindo porque o horário que eu tô vendo aqui já tá passando. Então, eu tô resumindo aqui, tá, gente? Aí, é minha história. Tá bonito de Casamento, ouvir. né? Tá Eu e minha bonito de esposa, essa aí é ouvir. a minha esposa linda, maravilhosa, Jéssica, Nayara Nascimento da Silva, Simeão Medeiros. Eu, né, novo, magro, Naná. Aí, ó, tava magro, cara. Olha só, casamos. Essa aqui é a família minha, né? Minha mãe hoje, graças a Deus, muito bem. Graças a Deus com a família dela, né? Eu e a Jéssica, que é aniversário de 15 anos da minha esposa, essa aqui é a estrutura minha, da minha esposa. Primeiramente, Deus, né? Minha esposa, minha mãe, meu padrasto também, que é um paizão para mim. Minhas irmãs, que são minhas princesas também, que eu ajudei a cuidar dela. Quando a minha mãe precisava trabalhar, fazer alguma coisa, eu estava ali cuidando delas. Então, assim, meu irmãozinho hoje, né, que se tornou príncipe, né? Que eu sou o único neto homem por parte de pai ali, sou o único, era o único neto homem e veio o Eleazar. É, substituir aí, né? Passei a coroa para ele, mas fico feliz por isso. E essa é a minha família. E um momento muito marcante da minha vida que me ajudou a chegar onde que eu cheguei com orações. Esse aqui é o lado, no meu lado direito aqui, é o pastor Norberto, hoje falecido. Mas assim, eu sinto uma gratidão muito grande por Deus, porque através da vida dele, ele veio para cá, para o bairro, consolidou a minha vida em Cristo, meu casamento, minha família, as orações, e sei que é a esposa dele. Então, assim, hoje ele não se encontra com a gente aqui, mas é um homem que marcou a minha história, né? Um coração enorme, poxa, me ajudava bastante, orava por mim, me incentivava, mas hoje não está no meio de nós. Mas eu quero ressaltar, gente. A vida me treinou antes do mercado me conhecer. Então, assim, hoje tá aqui como corretor, né, no retornando. Antes eu tinha uma história antes de começar a vender imóveis, né? Porque eu comprei meu imóvel, gente, com a moça, uma gerente chamada Andréa Lopardi, tá? Ela chama Andréa Lopardi, Aê! entendeu? Então, assim, Chegou! Olha, e o realizando meu apartamento. sonhos, Chegou! hein? Hoje eu moro aqui no São Pedro Life, tá, gente? No quinto andar, de frente para a piscina, vista livre. Estou muito feliz. Hoje aqui eu estou muito alegre. Graças a Deus a gente conquistou o que era nosso. Aí depois, no período, eu fechei a marmitaria. Fechando a marmitaria, eu fui ter com a Jéssica. Aí a Jéssica, ela tava doida para comprar apartamento. Só que eu tava com a cabeça tão quente, negócio de marmitaria, de acordar. Eu acordava 5 horas da manhã para levar café da manhã, levava almoço e janta nas obras. Então saía 5 horas da manhã, chegava em casa quase 8 horas. Aí, gente, o que aconteceu? Aí a Jéssica tava doida, mulher que negócio, mulher que é casa, mulher que é a casa dela, mulher que é o espaço dela. A gente morava num espaço que a minha avó cedeu pra gente. Isso é importante ressaltar. Foi um quarto, eu lembro direitinho, era um quarto, uma sala conjugada com a cozinha e um banheirinho. A gente morava ali, casou e foi morar ali. Aí a Jéssica foi e entrou em contato, começou a ver negócio de apartamento, e eu doido, a Jéssica ver negócio de apartamento, eu preocupado com a marmitaria, que eu tinha que fazer isso, comprar isso. Aí ela entrou em contato com a corretora. Vou ressaltar também a corretora Débora, que trabalhava com o André, e entrou em contato com a Débora. E nisso a gente foi fazendo o processo todo e tal. Graças a Deus eu não esperava que ia dar certo e tal. É, Mas aí a Jéssica mandou nas documentações. Na época, a Jéssica, eu assinei a carteira dela. Aí eu tinha uma renda declarada, que não é uma renda mínima. E nisso a gente foi e a Jéssica Constituição. Eu falei, Deus, porque Deus é perfeito. A gente estava sonhando em comprar nossa casa própria. E aí a gente foi e deu esse passo importante. A gente estava na marmitarinha, tudo bem, compramos nosso carro, graças a Deus conseguimos na época comprar à vista, porque estava dando certo a marmitaria, estava entregando para 5, cheguei a entregar para 5 obras da Inter. Então já tinha um ciclo ali na Inter, né, gente? Tá vendo? Já tinha um ciclo ali na Inter, já conhecia tudo. Servia marmita, olhava, eu queria um milênio.
Só que aí, na época, eu entreguei marmita aqui no... Vim aqui no terreno, quando era vago, para anunciar meu trabalho. Aí, beleza. Tô resumindo, tá, gente? Aí, a Jéssica falou, Léo, eu mandei a documentação para a Inter, a gente foi aprovado. Eu falei, que isso, Jéssica? Como assim a gente foi aprovado? A gente foi aprovado, a corretora falou pra gente ir lá. Beleza. Resumindo. Ficou desesperado, né, Léo? Fiquei, não sabia de nada, a Jéssica estava vendo tudo, a Jéssica sempre é mais na frente que eu. Mas fico feliz por isso, que ela me ajuda bastante. Aí ela foi, não, aí eu marquei para a gente ir lá na Getúlio conversar. Eu falei, gente, como é que a gente vai comprar um apartamento sem entrada, sem nada? Como é que vai ser? Eu falei, vamos lá, Jéssica. A gente pegou e foi lá, corremos, foi lá. Aí beleza, chegamos lá, aí eu vejo quem? Andréa Lopardi. Andréa Lopardi estava lá e a corretora. Aí a gente conversou, começou a conversar. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Comprei o apartamento. Hoje eu moro no apartamento. Moro no quinto andar, Vista Limbo. Aqui tá. Eu amo aqui demais, gente. Porque você ter o quê? Você morar naquilo que você conquistou, sabe? Que o seu suor. Você fala, gente, eu conquistei, sabe? Eu trabalhei. E não foi nada de graça. Eu pago, a gente constrói algo. Isso aqui é gratificante. Então, quando você chega na sua casa, entra e olha e fala, poxa Deus, obrigado, porque o Senhor me sustentou. Graças a Deus eu consegui. Então, hoje eu moro no São Pedro Life. Então, eu posso falar que eu sou realmente, tenho o DNA de vocês aí da Inc. Eu sou também o DNA, porque a minha história já começou já tem um tempo. Aí, conheci a Andréa Lopardi. Então, eu já estava na marmitaria, estava no final, que a obra já... O pessoal da obra já estava querendo sair. Aí eu já estava, graças a Deus, também a gente fez bastante coisa. Aí a Andréa fez uma sugestão para a Jéssica poder entrar como corretagem. Enfim, você já sabe, né, que não foi a Jéssica que entrou, porque na época eu não tinha certeza do que eu ia ficar na marmitaria, então a Jéssica estava trabalhando no restaurante, a Jéssica preferiu ficar no restaurante, e eu vim. Então eu vim, comecei na equipe da Andréa Lopardi, trabalhei com ela durante quase 2 anos, não sei exatamente. Fiquei lá, fui muito bem, aprendi muita coisa com ela. Não posso deixar de falar sobre ela, de falar sobre quando eu conheci também os diretores, o Rogério, que aprovou muita proposta minha aqui no São Pedro Life, né? Pessoal do Tom. Agradecer a André também pela oportunidade, acreditou em mim, gente, acreditou. E graças a Deus a gente conseguiu fazer bastante vendas, me ensinou bastante coisa, né? A Andréa, de novo, vai na casa do cliente para assinar contrato. Não, vai lá, vamos embora, vamos para cima e vamos fazer que vai dar certo. E eu te falo, no mês de 2020, no final, eu lembro direitinho. Gente, eu fiz 5 vendas. Para quem começou em 6 meses, no final do ano, eu fiz 5 vendas de São Pedro Live. Mas sabe como? Dezembro, né, Léo? Dezembro. De Natal. Dezembro, eu fiz 5 vendas. Então, assim, e foi incentivo, incentivando, vai na casa do cliente, né? Vai lá, leva o contrato e a gente vai isso. E vender isso, eu aprendi, e eu tive um período lá fora. Eu saí, que na época, infelizmente, no momento que a empresa estava passando, de não ter o estoque, eu não consegui manter. Por quê? Igual a gente fala, eu tinha família, casamento, responsabilidades. No momento, infelizmente, eu não consegui ficar mais. Enfim, isso tudo agrega para mim amadurecer e crescer. Aí, saí, conheci lá fora. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente pensa na nossa cabeça assim, não, lá fora eu vou ter mais liberdade, eu vou aprender, não. A resiliência, igual eu falei aqui, ó. A resiliência, ela tem que ser a mesma. Entendeu? A coragem, ela tem que ser a mesma. A consistência, ela tem que ser a mesma. Então, assim, eu, na minha experiência, eu vejo que não é lá fora, não é aqui na Inc. É nós. É você que tem que fazer. É eu que tenho que ligar pro lead, é eu que não posso perder lead. Eu tô aprendendo, gente. Voltei e tô aprendendo. Não posso perder lead, eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho que... Porque a palavra de Deus em Eclesiastes 11 diz, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Aí fala que você tem que trabalhar de manhã, porque você não sabe se você vai colher de manhã, ou trabalhar de tarde, porque você não sabe se você vai colher de tarde. Mas Deus, ele vai dar o fruto. Então, a gente tem que trabalhar. Deus vai fazer. Beleza. Deus vai fazer. Mas se você não tem a ação que a fé nos mostra, não tem como. Não, Deus, eu vou sentar aqui e vou esperar. Não, se você não ligar o cliente, se você não abordar o cliente, se você não ir para frente, não vai adiantar. Aí, enfim, aí no período, viajei e tal, na época, dentro dessa oportunidade, conheci esse homem que está na minha esquerda aqui, ó, chamado Ananias Santiana, famoso Naná, né? Aí a Andréia, graças a Deus, teve a oportunidade de subir, né, na empresa.
Aí a empresa separou entre o Thiago e o Ananias. Thiago lá, bacana, gosto dele demais. Aí eu vim para aqui, para esse camarada aqui também. Gente, vou te falar, Andréia, você fez uma cópia sua. Naná é uma cópia da Graças Andréia. a Ó, Deus. sério. E tipo assim, um cara que também mora no meu coração demais, sabe que amo ele. Tô aprendendo agora a minha esposa, a Mara. Nossa, Deus, também é um coração enorme, gente. Coração dessa mulher é enorme também. Mas falar do meu gerente hoje atual, Ananias também, que, cara, que para mim ter voltado hoje também me mandou uma mensagem, né? E eu tô aqui pela fé. Saí de um trabalho também que eu tava trabalhando fixo. Tô aqui, acredito no projeto, acredito na construtora. Hoje nós não podemos falar que nós não temos produto para vender, porque nós temos. Nós temos hoje 4 lançamentos em Juiz de Fora. Então nós temos produto para poder trabalhar. E hoje eu estou com o meu gerente Ananias aí. Quero agradecer o nome do Senhor pela vida dele, agradecer pela, né, venda perdida é venda dormida, né? Tá bom, o cliente tá aí, ó. Vai perder? É a mesma coisa, gente, da André, é a mesma coisa. E assim, eu fico feliz porque a pessoa acredita em você. Então, se ainda você está aqui no meio da gente acreditando, se tem você está aqui, pessoas acreditam no seu trabalho. Pessoas acreditam que você pode vencer. E principalmente, se você não acreditar por você mesmo, você não vai conseguir. Então, hoje eu estou aqui pela fé, com a minha força, com a resiliência, com a constância. Muitas das vezes os leads que chegam, não, o lead não é isso, é Loas, é Bolsa Família, gente, não importa. Se você buscar, o resultado vai chegar. E é assim que eu tô aqui. E eu quero isso, eu desejo isso. E o Rogerinho falou no lançamento sobre plantar. E é verdade. E eu coloquei isso no meu coração. Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. Mas, igual ele falou, se você não regar, não sei se foi o Tony, se você não regar, você não planta. Então, você planta para o cliente de manhã, rega à tarde. Se não der certo, felizmente ele vai morrer. Mas tem algum cliente que você vai plantar, vai regar, vai passar um mês, vai passar 2 meses, vai virar uma venda lá na frente. Então, é isso que eu tenho levado para minha vida. Tá, gente? Então, assim, eu quero agradecer a Deus pela vida deles, do Rogério, do Tony, da André, principalmente do Ananias, que hoje está comigo aí, me aguentando, ligação, naná isso, naná aquilo, naná, naná, naná. Então, assim, obrigado por tudo. E eu agradeço a Deus. Gente, vou finalizar. E já deu o horário aqui, minha hora aqui. Aí, a vida me treinou antes do mercado me conhecer. Então, foi isso. Minha trajetória, tá? Vamos lá. Desculpa aí, tô um pouco nervoso, que eu tô acostumado com isso. Esse Tá aí é o muito Leonardo, bem, gente, tá vendo? Esse aí é o novo Leonardo. Esse aí é o Leonardo atual, 2026, entendeu? Então você pega a minha foto de alguns anos atrás e pega para hoje. Eu tô falando isso aqui porque a sua mente, a resiliência que você vai tendo, vai te moldando. Agora as pessoas falam comigo hoje, ô Léo, mas você tem um carro bom, você tem uma casa boa, você é isso, você é aquilo. Gente, eu não sou, eu só quis uma ambição saudável. Todo mundo almeja ter um carro bom, um trabalho bom, uma família digna, uma casa que você pode chegar e ficar descansado com o meu do mundo melhor, só isso que eu quero. Principalmente com Deus na minha vida. Então, assim, esse aqui é o Leonardo Simeão Medeiros, corretor imobiliário da Inc Empreendimento. E esse aí é um homem que eu quero continuar sendo. Sim, um pouquinho mais magro, tá? Uns 30 quilos a menos aí, acima do peso, mas eu vou perder o peso aí, se Deus quiser. Eu preciso, né? Se Deus quiser, não, para com isso. Se Deus quiser, não. Se eu quiser, porque Deus não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer eu parar de comer muito, Deus não vai fazer nada. Então é isso também, eu levo para metade. Ah, Deus quiser, eu vou vender. Deus às vezes quer que você venda. Mas aí quando ele quer te abençoar com um lead que está passando na porta do estande, você está sentado, como é que você vai vender? Você está sentado lá, o cliente passou. E aí, como é que você vai fazer? Deus quer te abençoar, mas você está sentado no Instagram, TikTok. Tá, ó, tem hora que a gente fica. Mas né, às vezes você tem que fazer o seu trabalho, Deus quer te dar um cliente que está passando ali na porta. Aí quando um corretor pega, alguém vem, você, poxa, Deus não está olhando para mim. Mentira. Deus está querendo que você faça, mas você não está fazendo sua parte. Desculpa, tá, gente? É que me pega um pouquinho do lado cristão aqui, eu tenho que falar algumas coisas. Mas isso aí é para edificar, me edificou. No mercado imobiliário, no mercado imobiliário comercial, não basta conhecer números, é preciso entender. Espera aí, gente, isso aqui tá me atrapalhando. Minutinho, gente. Seus riscos, sonhos, é preciso entender sonhos, riscos, decisões grandes. E a minha história me ensinou a ter essa sensibilidade. Então, gente, é preciso entender o que você quer. Tem hora que você vai tomar uma decisão que é difícil, mas você vai tomar.
Tem hora que você vai ter que tomar uma decisão grande. Você tem que tomar. A sua história é assim, entendeu? A gente vive assim. Respeito a minha história não é sobre ego, é sobre reconhecer cada fase que me construiu. Porque o profissional que você vê hoje foi formado por tudo que eu vivi, gente. Dizer como eu fico até emocionado. Ontem eu falei com a Mara, eu falei, Mara, eu nem sabia que eu tinha essa história toda, Mara. Eu nem sabia que. Aí eu comecei a lembrar, sabe? Comecei a lembrar de tudo lá atrás, gente. De tudo que você passa. Ah, Léo, você tá se vitimizando pra gente ter pena? Jamais. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim, não quero que ninguém me vê como um coitado. Eu quero que as pessoas me olhem como um superador, cada um aqui como um cara que saiu lá de baixo e cresceu porque Deus sustentou com humildade, trabalho, conquista, esforço. Então, assim, gente, é você olhar a sua história. A palavra de Deus diz que a gente tem que olhar onde que a gente caiu e recomeçar. Às vezes você está na sua jornada de corretagem, mas aonde que você errou? Lembra e volta e vamos juntos. Vamos juntos com o DNA, a gente vai conseguir. Aí, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu levo eu finalizando aqui, tá, gente? Uma palavra que eu levo pro resto da minha vida. E eu nunca esqueço. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11 ficou marcado na minha vida. Se você quiser, você leia depois. Abre aí no seu celular, leia Eclesiastes 11, o que Deus fala. Fala assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Então, eu termino a minha história. É assim, poderia contar mais coisas, mas eu fiz um resumo com a Mara lá. A Mara me ajudou bastante. Mas essa palavra é o que tem me, sabe, todos os dias acordado, incentivado, buscado. Quem olha para o vento, gente, tá escrito aqui, ó, se você ficar olhando a circunstância, os céus, ou terra, o mar, tá assim, tá assado. Deixa eu te falar uma coisa. Corretagem não é para você. Porque tem hora que o seu cliente, você vai aprovar ele. Ele vai reprovar o cliente. Uma hora você vai aprovar. Uma hora o cliente vai aprovar, mas não vai querer fechar. Então a gente olha as pequenas coisas da nossa vida e pensa dessa forma. Então, assim, essa palavra é muito marcante para mim. E hoje eu fico assim, quem olha o vento, eu vou ficar olhando as coisas acontecer na minha vida, mas não vou fazer nada para mudar. Então, assim, eu fico feliz por essa trajetória e quero continuar construindo. Entendeu? Esse novo ciclo diz um louvor que fala carta aberta. Depois você ouve esse louvor, carta aberta que chama. Fala que a cruz é a caneta e o sangue de Cristo é a tinta. Mas para ele escrever a nossa história, a gente tem que continuar no caminho. E eu quero isso. Eu fui em 2 eventos depois que eu voltei. No café, que foi no Eu Sou Inc., e no lançamento. E o que eu ouvi me estimulou algo dentro de mim. O processo é lento, tem hora. Mas, se você tiver resiliência, constância, você vai vencer. E eu coloquei isso na minha mente. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas olham para você e falam: você é bobo, é desse jeito, é assim, é difícil. Teve um amigo meu que falou comigo assim uma vez, um Miguel. Eu gosto demais dele. Quando o imóvel estava mais caro. Ele falou: nossa, mas o imóvel está mais caro, está 220 mil na época, eu não sei, que vendia 180. Ele falou: cara, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que se adaptar. O cliente tem que se adaptar. Então, assim, se está 240 mil, se está 235 mil, se está 200 mil, vai ter o cliente certo, vai ter a pessoa que quer comprar. Então, vamos juntos. Essa é a minha história. Quero construir ela aqui dentro, né? A gente tem muito produto para vender. Eu falei com Deus que eu vou me esforçar. Igual eu falei, eu priorizo muito o reino de Deus. Priorizo muito o reino de Deus. Falei com o Naná, já conversei com ele, mas o tempo que eu tiver livre, sem compromisso com as coisas da igreja, igual eu tô aqui, meus horários, gente, tô aqui, ó. Outro dia eu tava montando passo às 11 horas da noite. Coloquei, tem uma certidão errada ali. Eu já tava cansado desde 7 horas. Mas eu tô buscando, tô indo, faço ação, abordo, porque igual o meu boleto, ninguém vai poder pagar para mim. Minha casa, ninguém vai poder sustentar para mim. Então você tem que colocar isso na sua mente. A minha história tem que construir desse jeito. Eu espero que esse ano eu vou trabalhar e Deus vai fazer. Deuteronômio 28. Se ouvires a voz de seu Deus, essas bênçãos virão e vos alcançarão. Bendito será o seu entrar e bendito será o teu sair. Então,
Estou aqui, essa é a história do Leonardo Simeão Medeiros, filho de Alcione de Cássia Reis, Simeão Medeiros e Emerson Medeiros, tá? Fico feliz por fazer parte da minha família, construir uma história nova. Creio que daqui para frente eu só tenho a crescer se eu mesmo me esforçar, e se eu mesmo me esforçar para aquilo que eu quero batalhar. Então, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a André, que me deu essa oportunidade, a Mara, o Rogério, que me deu a oportunidade de estar aqui com a gente. Eu não sei se o Tony está. Quero agradecer toda a diretoria, a Laura, que me ajudou aqui, a Mara, principalmente. Mara, obrigado. E essa é a pequena história, grande história, né? Eu vou falar pequena, não, Muito grande bom, história Léo. Que do trajetória, Leonardo, viu? corretor Muito imobiliário da Ilha. bacana. Muito obrigado por Muito vocês me legal. ouvirem. Show? Muito bom, Oh, eu tô Léo. Que trajetória emocionada de rever isso incrível. tudo, viu? É Sentou Deus na é isso, minha bom. né? frente, Laurinha, morrendo de medo. Aí eu falei assim, rapaz, se você tiver medo, vem para cá ser corretor, vem ser feliz. E ele veio. Muito legal, Léo. Poxa, assim, várias coisas que mexem com a gente quando a gente escuta a história do outro, né? E principalmente quando a gente revisita o caminho que a gente trilhou, a gente fala, nossa, quanta coisa eu já fiz e já percorri para chegar até aqui. Maravilhoso. Rogerinho, você quer falar, querido? Tá com a mãozinha levantada aí, ó? Sim, sempre, Então né? tá. Boa, querido. Bom dia para Bom dia. todos. Léo, live de manhã, numa sexta-feira, porrada. É muito importante, eu sempre falo disso, da gente conhecer um pouquinho a história de quem está integrando o nosso time. Achei que foi, assim, espetacular, extraordinária. Realmente, você falou aí muitas coisas que muita gente aqui precisava ouvir. E muitas vezes, quando a gente fala, eles não levam tanto em consideração. Mas, às vezes, ouvindo de vocês faz muito sentido. Que história foda, muito legal. Realmente eu vi aqui o pessoal comentando, teve gente que se emocionou. E o papel desse movimento que eu estou fazendo aqui é para que a gente possa realmente fazer o que você falou aí. Poxa, eu não sabia que eu tinha essa história tão linda que eu tenho. Você foi lá, você revisitou. E quando você faz isso, pô, a sua disposição vai mudar, o seu gás vai mudar, a energia muda, tudo muda. Então, Verdade. cara, parabéns pela história. Foi, assim, realmente uma benção aí te ouvir nessa manhã. Obrigado, parabéns. E bora vender, porque sextou, né? Tchau, obrigado. Estou! Eu agradeço. Boa sexta para vocês, Obrigado. pessoal. Débora, você quer falar ou você levantou a mão por Pra engano? cima. Débora, você quer falar ou você levantou por engano? Um beijo, pessoal. Ótima sexta pra gente. Léo, mais uma vez, viu? Parabéns pela trajetória. Obrigado. Pra Beijos. cima, vamos vender. Sucesso. Vamos vender. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Parabéns, meu amigo. Obrigada, Léo.